Fala galera, FS Designer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou mostrar como fazer essa arte esportiva de Lucas Pinheiro que ganhou ouro nas Olimpíadas de Inverno. Vamos para a tela do meu computador que eu mostro passo a passo. Mas antes, já curte, comenta e compartilha se gostou do vídeo. Então galera, vamos lá. Eu vou mostrar aqui essa arte que eu fiz, tá? Foi rápido e fácil de fazer. Eu vou mostrar algumas dicas para fazer ela, montando passo a passo, mas mostrando algumas dicas importantes que eu acho que vai ficar bacana para fazer, beleza? Vamos lá. Eu deixei só ligado aqui a arte final, tá? E agora eu vou mostrar passo a passo de como é que eu fiz essa arte aqui. Primeiramente eu peguei um fundo de gelo aqui, beleza? E eu complementei ele com inteligência artificial do próprio Photoshop. Então ele estava nesse formato aqui e eu quis dar essa questão de descida. Eu já escolhi uma imagem já propícia a isso, tá? Dela ser inclinada assim meio que na diagonal, pelo fato de ser um esporte que desce no gelo, tá? O esqui que ele ganhou a medalha de ouro. Então eu escolhi aqui e vi que esse segundo aqui ficou da melhor forma que eu achei para montar a arte. Então eu selecionei aqui, fechei e salvei esse fundo, beleza? Como eu faço para salvar os fundos e editar, é sempre precisar ficar fechando e salvando. Eu venho aqui e converto em objeto inteligente, beleza? Ele estava muito azul, como vocês viram ali, então eu joguei um filtro de câmera raw nele para ele tirar esse tom de azulado forte e deixar um pouco mais neutro, mais acinzentado, beleza? Depois eu joguei uma exposição nele aqui, tá? Para dar uma leve escurecida, dar um destaque maior aqui pro preto, tá? E depois adicionei uma leve luz ali no canto esquerdo, tá? Como se fosse uma fumaça branca, mas ela mais iluminada, beleza? Então eu peguei um tom de azul da própria imagem, só que eu deixei ele um pouco mais claro, tá? E coloquei ali no canto. Então seria mais ou menos assim, se eu pegasse esse tom de azul aqui, mais escuro, eu subi ele um pouco para deixar ele um pouco mais claro. Beleza? Depois disso eu vim na montagem dos personagens, tá? Seriam essa imagem aqui dele, tá? E essas outras duas imagens aqui. Deixa eu só tirar a sombra e colocar outra imagem aqui, tá? Eu posicionei ele dessa forma. Aí eu pensei, pô, como é que eu posso tirar esse recorte aqui? Primeiro eu pensei em colocar ele com uma sombra, tá? Criar uma máscara aqui e jogar como se ele estivesse sumindo aqui. Só que aí eu tive outra ideia, tá? E a outra ideia foi o seguinte, deixa eu achar ela aqui, que foi exatamente isso aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei uma imagem, não estava em PNG, eu recortei o fundo aqui, mas de neve, tá? Só que uma neve mais com textura do que a outra estava muito lisa, você pode ver, e essa daqui com mais textura. Quando eu coloquei ela lá, tá? Deixa eu tirar aqui, ela estava desse jeito aqui. Aí eu falei, pô, desse jeito não tá ficando legal, eu quero dar sensação de movimento na arte. Que ele tá pulando aqui, o outro tá pulando também, então eu queria dar essa sensação de movimento ali. Então o que eu fiz? Eu vim aqui em galeria de desfoque, tá? E coloquei um desfoque de giro nela. Deixa eu só ativar aqui, coloquei um desfoque de giro para dar a sensação de movimento aqui, beleza? Então vamos entrar aqui na parte aqui do desfoque de giro, tá? Eu coloquei o ângulo de 30% e mexi aqui um pouco no tamanho, aumentei bastante ele aqui para dar essa expansão de velocidade, tá? Do giro no geral. Depois de fazer essa parte aqui, eu vim aqui, adicionei uma neve, tá? E a neve que foi adicionada aqui foi com um pincel normal, tá? Apertei B aqui, vim aqui, peguei esse pincel e vim adicionando aqui com branco, tá? Que eu fiz para dar essa sensação aqui de movimento? Vim nela, porque aqui não está salvo em objeto inteligente, mas é bom salvar para você ver e mexer diretamente no filtro, tá? Eu vim aqui em filtro, desfoque e joguei um desfoque de movimento, tá? Geralmente nesse ângulo aqui, de 42%, nesse ângulo aqui de movimentação, e a distância, ângulo de 33 e a distância de 42 pixels, beleza? Que deu mais ou menos a sensação de movimento e já ficou muito mais interessante do que a que estava anteriormente, beleza? Do que só a neve. Aí depois eu vim aqui adicionar nas sombras, tá aí a iluminação, sombra e iluminação. Então aí depois disso, beleza? Eu coloquei essa texturazinha aqui de neve, tá? E para iluminação deles que eu passei rápido, eu basicamente joguei curvas, botei uma mais escura, uma mais clara, para dar essa sensação de destaque de luz, tá? Porque no final eu vou adicionar essa luz aqui. Então a luz vai ser mais forte do lado esquerdo do que do lado direito. Eu já vi fazendo a minha sombra e luz desses dois lados, tá?
Nesse daqui eu joguei um mapa de degradê nele, coloquei em dividir e selecionei o azul para ficar naquele tom amarelado. Então eu só botei ele um pouco mais amarelado em alguns pontos que a luz vai bater, e os outros deixei escuro e dei um foco maior aqui no capacete, que vai ser onde vai chegar a luz. Beleza? Depois de fazer essas duas partes, as sombras, tá? A composição no geral, eu vim e adicionei uma iluminação aqui no de cima. No de cima, o que eu fiz de diferente? Nas curvas, no lugar de eu ajustar em questão de iluminação e sombra, aonde vai bater, eu fiz o Dodge Burn, que foi o seguinte: eu dei o destaque na sombra onde já tinha sombra, então nessas curvas aqui mais escuras eu dei o destaque maior com a sombra preta, e com a clara eu dei o destaque maior na clara. Na exposição eu mexi aqui um pouco, tá? Apertei Opt aqui no Mac, tá? E arrastei para o lado, que eu acho que seria o Alt no Windows, e arrastei aqui para o lado para tirar um pouco do branco que estava antes. Eu deixei ele mais ou menos em 145, tá? Só para dar um destaquezinho maior. Neles eu mexi aqui no filtro de câmera raw em todos e vim reajustando só luz e cor, beleza? Sempre aumenta um pouco de nitidez e uma redução de ruído sempre. Eu sempre faço isso em todos que eu vou tratar, beleza? Depois desse esquema aqui, eu vim e adicionei a bandeira. Como é que eu fiz a bandeira? Eu fiz um recorte na bandeira aqui, beleza? Deixa eu entrar aqui na bandeira. Tá, eu peguei essa bandeira aqui que é do esporte dele, fiz o recorte, salvei, e na bandeira eu simplesmente joguei um desfoque gaussiano, beleza? E joguei um pouquinho de curvas, que é para deixar ela um pouco mais escura, tá? Ela estava muito clara, eu queria deixar ela um pouco mais escura. Depois disso, a mesma coisa que eu fiz anteriormente com um pincel, eu fiz um pincel aqui na parte da frente. Só que no lugar de botar algum destaque de movimento, eu não botei destaque nenhum, porque eu queria como se fosse a neve subindo mesmo, tá? E dar essa sensação aqui de profundidade da neve. Aí eu quis deixar ele no formato normal, então eu não botei desfoque nenhum nele, só joguei o pincel aqui mesmo, beleza? Depois disso eu venho aqui adicionando os nomes, tá? Os nomes normais, Olimpíada de Inverno, Lucas Pinheiro, tá? Adicionei a logozinha e adicionei a minha logo, beleza? Nessa finalização aqui, ele já está praticamente pronto. A arte já está mais ou menos da forma que você pega a base para fazer. É uma arte rápida que fica bem da hora. Aí, para finalizar a proteção de luz, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma luz mais amarelada, tá? Dei um destaque maior aqui, queria puxar para esse amarelo, e joguei uma sombra. Inverti com Ctrl I, tá? E vim iluminando aonde eu queria. Depois dessa iluminação, eu vim e adicionei umas luzes como se fosse de sol e de foto. Eu adicionei um pouco aqui para dar um destaque nesse Lucas Pinheiro, deixa como se fosse um degradezinho aqui, ficou legal. E uma aqui de refletindo como se fosse de câmera, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês qual foi a iluminação que eu escolhi, beleza? Que é essa aqui colorida, meio rumble assim. Aí depois eu fiz o LUTs. Como é que eu fiz o LUTs? Eu botei uma pesquisa de cor aqui, esse 3 strip, para dar um tom mais forte nas cores, tá? Ele dá um destaque mais forte nas cores. Deixei em 46%. Eu joguei outra pesquisa de cor aqui, e esse full ele deixa muito escuro. Então o que eu fiz? Eu joguei luz indireta, inverti a máscara também, e onde está escuro. Então tem um pouco dele aqui e um pouco dele aqui, levemente na sombra aqui, para dar um destaque maior, deixar um pouco mais forte essa questão da sombra, beleza? No final eu joguei um filtro de câmera raw para reajustar as questões das cores. Então no filtro de câmera raw eu vim aqui em luz, diminui um pouco da exposição, que estava muito forte, principalmente da luz aqui da esquerda. Aumentei um pouco do contraste, queria dar um destaque maior nas cores mesmo, então esse contraste aqui ajudou. E diminui um pouco na sombra para deixar ele um pouco mais escuro. Então sem com, você vê que já dá uma diferença grande na luz, beleza? Na cor eu vim aqui e diminui um pouco para deixar ele com um pouco de tom azulado, e aumentei a vibrância e saturação exatamente para dar mais destaque nas cores, igual eu fiz na luz, beleza? Nos efeitos eu dei um pouco de textura. Essa vinheta aqui eu mexi, mas poderia deixar no zero, tá? Não vai fazer tanta diferença assim. Joguei um pouco de granulado para dar uma textura no geral, para a arte do completo. Em correção de cores, em tons médios eu deixei ele um pouco mais puxado para o azul, beleza? Em sombras eu deixei o azul escuro, porque aqui a sombra ela já está puxada mais para o azul escuro, então eu quis dar um destaque maior aqui no azul escuro, e também ficar muito bem dentro
da neve aqui, ficou uma cor legal. E nos destaques maiores eu quis puxar um pouco mais pro alaranjado e amarelo nos realces, porque é a questão da luz que tá vindo aqui da esquerda, beleza? Para finalizar, detalhes, eu sempre aumento um pouco mais de nitidez e finalizei desta forma, beleza?